So box, box, box. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 129 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e hoje estou aqui com Felipe Junqueira. Olá. E Juliana Miyahara. Ohayou gozaimasu. Tudo bem, gente? E vamos falar do GP do Japão. Verstappen ganhou? Ganhou. Mas o que marcou a corrida foi estratégia do francês Stratégie. Porque, na verdade, Verstappen ter ganhado não fez diferença nenhuma e a gente tem muita coisa pra falar. Então, vamos pra pauta. Bom, pódio, Verstappen, Pérez e Sainz. Verstappen e Pérez classificaram em primeiro, né? Primeiro e segundo. Sainz está classificado em quarto, chegou em terceiro. McLaren teve sérios probleminhas aí de estratégia negados pelo senhor André Stella. Não, a estratégia foi ótima, perfeita. Nada, nenhum comentário a fazer, segundo ele. Foi tudo culpa do ritmo de corrida do Norris que não ia dar conta, entendeu? Exatamente. Gente, se não ficou claro, isso é muito sarcasmo, tá? Não acho que o Norris conseguiria nem chegar no Leclerc, porque a Ferrari estava indo muito bem, mas tipo, eles nem fizeram a Ferrari suar. Foi bem ruim a estratégia da McLaren. O Norris com o Piastri também, mas com o Norris, assim, ele foi bem atrapalhado pela McLaren. Né? Dito isso, eu quero abrir com uma discussão que a gente estava tendo aqui nos bastidores, porque a corrida teve muitas pequenas coisinhas acontecendo o tempo inteiro. Toda hora tinha uma ultrapassagem. Foram diversas estratégias de pneus diferentes de todos os pilotos, assim. Foi muita coisa diferente, totalmente diferente do que a própria Pirelli tinha previsto, né? Essa foi a minha parte favorita, que a Pirelli fez 4 estratégias possíveis e ninguém fez nenhuma das 4. Foi muito legal. E assim, tirando os 2 primeiros, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Até ali, sei lá, as 10 últimas voltas, talvez um pouquinho antes, não lembro exatamente qual foi a volta que o Sainz passou ali, o Norris. 10 voltas, o Sainz passou o Norris na volta 44. Exatamente. Mas até ali, ninguém tinha certeza de quem seria o terceiro no pódio. Podia ser Leclerc, podia ser Norris, podia ser Sainz. Muita coisa aconteceu na corrida. E mesmo assim, tem muita gente que achou a corrida chata. O que vocês acharam? Essa eu acho que é uma discussão que sempre rola, né? Quando é uma corrida de estratégia, mais ou menos prima da discussão que não teve ultrapassagem, então a corrida foi uma bosta, que era uma correlação que rola bastante. Mas eu discordo completamente, assim, eu acho que tem corridas que são um festival de ultrapassagem, sim, mas assim, tem corridas que você pode não ver nada de muito brilhante, e a gente viu inúmeros momentos brilhantes na pista nessa corrida, tá? Depois a gente vai entrar neles. Mas assim, a Fórmula 1 é um esporte de equipe. Quando você tem uma corrida de estratégia, você tem, sei lá quantas pessoas, centenas de pessoas, né, em todas as equipes e tal, trabalhando para criar essas estratégias, para mudar elas à medida que a corrida está acontecendo. Assim, quando eu tenho essa discussão que a corrida foi chata, porque, né, usualmente, porque o Verstappen ganhou, a corrida foi chata, eu falo, cara, não acho, assim. Eu achei que a corrida foi ótima. Eu sempre gosto de uma corrida que tem milhares de estratégias diferentes, e foi o que a gente viu. O Leclerc e o Magnussen pararam uma vez, o Stroll parou 3, a McLaren fez uma coisa, a Mercedes fez outra coisa, a Red Bull fez outra coisa, a Ferrari fez outra coisa, a Aston Martin fez 2 coisas diferentes de todo mundo. Assim, eu não sei o que mais você poderia fazer num circuito que é complexo, um GP que mudou de data, então as condições mudam um pouco, a temperatura da pista estava 40 no dia da corrida. Eu achei que foi ótima a corrida, e ela, se você fosse fazer um comercial da Fórmula 1, eu acho que essa seria uma corrida que você podia simplesmente ter todos os elementos necessários. Teve batalha na pista, teve questão de pneu, teve batalha no box, a ultrapassagem que o Tsunoda fez em, sei lá, 3 pessoas ao mesmo tempo, teve decisões de estratégia boas, outras não tão boas, teve o Hamilton do nada sugerindo que ele trocasse de posição com o Russell. Nunca imaginei que eu veria uma coisa do gênero. O Russell, no final, conseguindo passar o Piastri, porque ele fez o que a gente sempre fala, porque ficou pressionando para ver se errava. Ele conseguiu. A diferença entre os pilotos da mesma equipe, Alonso e o Stroll sendo o caso mais óbvio, né? O Alonso estava lá nas cabeças e o Stroll, coitado, conseguiu fazer nada esse final de semana. Eu não sei o que mais você quer de uma corrida de Fórmula 1, entendeu? Eu acho que as pessoas têm a impressão
questão de que uma boa corrida é uma boa corrida com ultrapassagens na pista, mesmo que sejam ultrapassagens mais artificiais feitas em DRS, mais do que desse jeito, assim. Talvez, né? Acho que tem uma parcela de pessoas que vê muito a ultrapassagem na pista como algo animado. Eu não concordo, tá? Eu não concordo. Quantas ultrapassagens mais você quer? O Tsunoda fez 2 ultrapassagens por fora no S. O Stroll fez 2 ultrapassagens por fora no S. O Magnussen, na hora da batida, deu um chega pra lá no Sargent para ultrapassar ele no S também. Sei lá quantas ultrapassagens na curva 1 com DRS. Teve ultrapassagem na 130R. Tipo, o que mais você quer? A ultrapassagem do Sainz no Russell, cara. Aquilo foi uma obra de arte. Ele fechou mais o hairpin pra sair melhor. Foi do lado. O que mais você quer, cara? Eu acho que a galera também quer muito ver batalha na frente. A galera quer ver a batalha pela vitória. Mas aí tem que expulsar o Verstappen. História da Fórmula 1. Primeiro, Fangio, 5 títulos. Depois, teve um período ali meio bagunçado, Jim Clark com a Lotus. Depois, década de 70, você teve o Niki Lauda. Antes disso, você teve o Jack Stewart. Depois disso, você teve a época dos turbos. Depois você teve a McLaren. Depois você teve a Williams. Depois você teve o Schumacher. Depois você teve as Mercedes. Os 2 anos do Alonso, o Vettel, as Mercedes e a Red Bull. Fora, talvez, 1982, que precisou o Gilles Villeneuve morrer e o Pironi perder as pernas. Qual temporada não foi assim, tipo, tinha alguém que claramente era melhor? Né? Que foi a temporada que o Rosberg pai ganhou, só ganhou uma corrida, não sei o que foi uma bagunça. Mas assim, a tradição da Fórmula 1 é essa. Você pode olhar, tem 58... 68, eu acho, que foi quando o Jim Clark morreu, mas assim... Tem 2021. É esse. 2010 foi muito bacana, apesar do Vettel ter ganhado, foi uma temporada espetacular. 2007, a vitória do Kimi Raikkonen foi completamente inesperada. Sim, mas quem estava competindo pelo título? A McLaren e o Kimi Raikkonen. Sim. Então é o que sempre acontece, cara. Se você for olhar 88, aquela McLaren fantástica do Senna e do Prost, cara, eles metiam 1 segundo em todo mundo. Todo mundo. Era o Qualify, se você for olhar os tempos de classificação, é engraçado. Tem vagabundo se classificando 6 segundos atrás, 5 segundos atrás. É isso. Mas assim, se a única métrica da corrida ser boa ou não é que teve uma briga para ver quem ia ganhar a corrida e todas as outras brigas não importam, aí eu concordo. É chato, mas assim, seria igual você assistir, por exemplo, as 24 horas de Le Mans e só se preocupar com quem ganhou a corrida. Tipo, tem 1 milhão de histórias acontecendo em todas as corridas. Essa corrida teve o Sargent, teve o Bottas, são histórias que a gente não vai nem ter muito tempo para falar. Tem a briga da Haas, do Magnussen e do Hülkenberg, que fizeram estratégias diferentes, como que foi. Tem 1 milhão de histórias acontecendo e assim, você só se preocupar com quem chegou em primeiro é uma simplificação de um esporte mega complexo que eu acho que perde uma das melhores coisas desse esporte. Mas acho que tem muita gente que enxerga a categoria desse jeito, né? Assiste, acompanha mais casualmente e pensa assim em quem vai ser campeão só. Mas eu acho que foi um conjunto de coisas também, sabe? É a 3ª corrida de madrugada, tá todo mundo já capengando nos fins de semana de sono. Sim, ainda tem a China, né? As pessoas já estão com sono normalmente, então elas precisam de mais incentivo para ficar acordadas lá. Pra mim, foi ótima a corrida. Tava com muito medo de dormir e assistir a Maradona, mas a gente tava comentando nos bastidores também, a gente não acompanha a transmissão brasileira, né? E eu ouvi muita reclamação nesse GP especificamente. A gente ouve geralmente, eventualmente, mas nesse GP muita gente reclamou. E eu acho que se quem tá lá numa corrida de estratégia não tá falando o que tá acontecendo, ela se torna bem monótona mesmo. Não sei, eu acho que isso pode ter sido uma questão. Principalmente se a pessoa não tem o acesso que a gente tem com a F1 TV aos dados, a você acompanhar exatamente o que está acontecendo. Mas assim, aí eu acho que é um problema que vem de muito mais tempo do que o momento, que é se você não conhece, e isso não é só da Fórmula 1, tá? Eu acho que qualquer pessoa que conhece a fundo um esporte que você está assistindo, a narração não é feita para você. Não é feita para o fã casual que não precisa
saber exatamente quando você está assistindo futebol, tipo, porque agora o time entrou, era 3-5-2-1 e agora eles estão jogando em 4. A maioria das pessoas não está interessada. Tipo, o cara saiu não tá jogando de ponta direita, ele tá jogando um pouquinho. Dane-se. Que é mais ou menos na Fórmula 1, tipo, o Leclerc tá gerenciando o pneu mais que o Sainz, porque ele só vai fazer uma parada, enquanto que o Norris tem 2 paradas, só que ele parou antes, então ele vai ter que gerenciar. São discussões que a gente não vê. E eu acho que perde quem tá assistindo. Sim. Exatamente, porque assim, você fez esse paralelo agora com o futebol, e eu já fui muito mais de futebol do que eu sou hoje, mas na época de faculdade, então, nossa, eu era muito viciada, eu assistia tudo, eu assistia todas as mesas redondas, eu era a louca do futebol, pensei em trabalhar com jornalismo esportivo, enfim. As narrações, não sei como tá hoje, né, mas lá pra 2015, 2016, antes até 2014, quando eu assistia mais, tinha muito dessa pegada, assim, de falar, olha, tava no 3-5-2, entrou no 3-5-2, passou pro 4-4-2, o fulano tava de ponta, agora ele tá de lateral, tá jogando mais recuado. Tem essas análises que são mais técnicas, é claro, de uma forma mais palatável, vamos dizer assim, né, pro cara que tá assistindo, pra pessoa que tá assistindo de forma mais casual. E isso ajuda a entender o jogo. Parte da beleza do esporte é essa. É isso. E assim, a Fórmula 1 é um esporte extremamente complexo. E reduzir a Fórmula 1 a fulano ultrapassou o outro, na disputa interna ele ficou na frente, é muito reduzido, sabe? E cria umas percepções que são rasas. São rasas mesmo, sabe? Até de uma disputa que é muito mais interessante, muito mais legal, muito mais complexa, informações que são muito mais complexas e que se você fala, não, porque ele ultrapassou, mas o fulano tava com o pneu ali, porque ele fez uma parada, com uma parada ele precisa estar mais lento, porque senão o pneu vai embora e ele vai bater, ou ele vai ter que parar de novo, e aí um tem a vantagem do pneu, o outro não tem, tem N coisinhas ali que você pode falar, e de forma fácil de entender. Sem precisar ficar indo pro meme, pra brincadeira, que estão perdendo a mão na brincadeira, sabe? Mesmo a transmissão da F1 TV, na hora que o Alonso tava com o Piastri atrás dele e o Russell atrás do Piastri, na hora que o Russell chegou, o narrador falou que, porque o Alonso tá dando o DRS pro Piastri. Não! O Alonso está recuperando energia o máximo que ele pode na entrada da reta, que é o único ponto de ultrapassagem, 2 carros com pneus razoavelmente parelhos, para ele entrar na reta, e dane-se que o Piastri e o Russell atrás estão com DRS, porque ele vai gastar a bateria inteira na reta e ninguém vai ultrapassar ele. Que foi o que aconteceu. Sim, o Russell vai atrapalhar o Piastri, eventualmente o Piastri cometeu um erro ali no finalzinho e garantiu a posição do Alonso, mas o Alonso não estava dando o DRS. O Alonso estava recuperando energia para chegar na reta com a bateria dele sempre cheia, para sair da chicane segurando o botão da bateria para ter a maior velocidade. Esse tipo de detalhe pode não interessar todo mundo, mas mostra a inteligência necessária para o cara ser piloto de Fórmula 1 bem sucedido. O cara 300 por hora tendo que acertar. Você vê as mensagens para os pilotos, né? Tipo, freia 5 metros, mas depois freia 3 metros depois, freia um pouquinho mais forte, solta um pouquinho. É tudo no detalhe. E ao mesmo tempo que o maluco tá fazendo isso, ele tá pensando, como que eu vou me defender desse maluco que tá chegando aqui? Não é o engenheiro que fala para ele, é ele, cabeça funcionando, enquanto ele faz tudo isso. Então, assim, você reduzir isso é exatamente a mesma coisa que o Sainz fez lá em Singapura, não sei o quê, emburrece a descrição do negócio que você tá fazendo. Resumindo, assim, a corrida foi extremamente interessante em várias questões, vários pontos muito técnicos e muito complexos do esporte, né? Mostrando a complexidade do esporte, eu acho, principalmente. E as transmissões simplesmente não estão deixando isso claro, não estão mostrando isso, estão dando pouca informação pro espectador e deixando o espectador, que não necessariamente é um especialista ou uma pessoa extremamente interessada, como a gente que fica olhando multiviewer, olhando o tempo de volta, comparando, fazendo gráfico e tal, deixando ele com informações simplistas e muitas vezes desinteressado, porque quando você não tem nem a informação, não dá nem pro cara se interessar em buscar um pouco mais. Quando o cara na transmissão fala, fulano fez a estratégia de uma parada, o fulano fez de 2, e aí agora ele tem que gerenciar pneu e o outro não precisa, ele pode forçar mais. O cara que não conhece essas informações, não conhece essa parte do processo, pode se interessar em ir buscar e saber um pouco mais e se interessar mais pelo esporte. Quanto mais a pessoa mergulha no esporte, mais ela fica dentro do esporte.
esporte. Total. Você lembra da piada do futebol, o negócio do overlap? Que quando começou o negócio, vai fazer overlap, não sei o que, babá, virou meio piada, porque, tipo, que diabos, todo mundo agora fala de overlap, não sei o que. Mas é a mesma coisa. É uma coisa que você ouve, de repente você nunca escutou, e fala, pô, o que é isso? E como você falou, a pessoa vai buscar. De repente a pessoa vai olhar e falar assim, pô, o que é um overcut? O que é um undercut? E, de repente, vai ser uma pessoa que vai se aprofundar um pouco mais, vai gostar mais do esporte, e você captura um fã, assim, tipo, eu comecei a assistir Fórmula 1, eu era molequinho. É óbvio que eu não entendia chongas. Eu queria ver os carrinhos dando volta, de preferência, se batendo. Um acidente ou outro. Toda criança. Piquet dando soco no Eliseu Salazar de capacete é um momento que, assim, pra mim é glorioso, que eu pensando, o pai não vai doer a mão dele, eu perguntei pro meu pai, tipo, não vai se machucar, tipo, não faz sentido isso. Mas à medida que você vai, né, se aprofundando, aí você começa a entender, pô, mas então estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Só que por quê? Porque na época eu tinha pessoas ao meu redor que entendiam e que falavam, isso aqui, o que aconteceu aqui, XY, a briga do Senna e do Prost, eu lembro, naquela corrida em Imola, depois alguém veio me explicar, na verdade, eles tinham combinado, não sei o que, então aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ok. E aí você vai entendendo todas essas outras dinâmicas que existem. Acerto de carro, a história que o Piquet fazia acerto de carro falso para o pessoal do Mansell, na época da Williams, pegar o acerto do Piquet, depois ele botava o acerto de verdade para sacanear o Mansell. Assim, é necessário para você apreciar a Fórmula 1? Não, mas é bacana. Sim, e normalmente para a pessoa ficar mais tempo, ela vai precisar ter o interesse de saber um pouco mais, de não ficar na superficialidade. Porque senão é isso, a corrida que não tem um monte de ultrapassagem vai ser desinteressante para ela. E tem tanta coisa que pode estar acontecendo, né? Eu tenho ainda uma amiga que sempre gostou muito do Roger Federer. E ela gostava do Federer, só. Ela era fã do Federer. Devia ter sacaneado que ela só gostava porque o Federer era bonito, tá vendo? Perdi uma oportunidade. Mas o fato do Federer ser tão bom no esporte individual fez com que ela fosse se aprofundando para tentar entender por que ele era tão bom, por que o Nadal conseguia ganhar do Federer no Saibro e não conseguia ganhar dele em Wimbledon. E hoje em dia ela entende coisas de tênis que eu não faço a menor ideia. Ela de vez em quando me fala uma coisa que eu falo, ok, nunca tinha pensado nisso. Mas por causa disso, porque foi se aprofundando e é fã até hoje que o Federer já se aposentou. Continua consumindo o esporte. Bom, depois desse nosso desabafo, que é a favor do GP do Japão, inclusive, o GP começou com uma bandeira vermelha, né? O Ricardo e o Albon se bateram e começou a discussão de culpa de quem, né? A galera já tá com o ranço do Ricardo do tamanho do mundo. Digo que também estou. Eu também. Mas ele é tão simpático. Botando a culpa nele, né? Eu sou completamente louca pelo Albon. Eu amo o Albon. Eu também. Eu acho ele ótimo piloto e uma pessoa muito boa até o momento, né? Até que me provem o contrário. O que sempre possível se falando de piloto tempo de Fórmula 1. Exatamente. Ainda tem tempo. Diga-se que isto vale no dia 8 de abril de 2024, às 8h07 da noite. Exato. Mais informações podem modificar essa entendeu? Exatamente. Mas eu, particularmente, analisando, vendo o que aconteceu, eu achei que foi, assim, a definição de incidente de corrida de largada de primeira curva ali, das primeiras curvas. Porque o Ricardo tá no meio, tem o Stroll vindo da esquerda, ele tá olhando pro Stroll, tem ali um espaço, mas tem um espaço, o espaço não é um espaço gigante, tem um espaço. O Ricardo foi prejudicado na entrada da curva 2 pelo Tsunoda, então a saída dele da 2 já foi prejudicada. Sim, ele saiu lento, né, da curva. E aí ele tá olhando pro Stroll, ou seja, ele tá focado em quem tá vindo pra ultrapassar ele por fora. O espaço de dentro é pequeno. O Albon entra ali bem otimista, vamos falar a verdade, né? Bem otimista. Tem espaço, não é que não houvesse, havia espaço. Ele entra, o Ricardo consegue uma tração e consegue acelerar, tirando do Lance Stroll, que tá virando ali, que tá fazendo a curva junto com ele, e bate ali, roda com asa. Mas o Ricardo tem que fazer a próxima curva. Pois é, o Ricardo tem que fazer a curva ali, não tem como ir reto, não é mesmo? Então, no final das contas, eu achei que foi completamente incidente de corrida. Por mais ranço que eu esteja do Ricardo no momento, não culpo o cara. E tem o seguinte também, foi azar do Ricardo.
Ele bateu porque o Albon furou o pneu dele. Se ele tivesse batido um pouquinho atrás, né, se fosse roda com roda, uma coisa assim, ele tinha jogado o Albon pra fora, desculpa, e tinha continuado. Mas o azar dele foi que ele pegou na asa, ele, né, passou foi roda com asa, né? Exato. Aí explodiu o pneu do Ricardo, ele rodou e ali em Suzuka, naquele S, não tem conversa. Rodou, tchau. Mas assim, eu acho também que foi a definição de incidente de corrida, tanto que a decisão dos comissários de pista fala isso. Tipo, olha só, começo da corrida, né? Shit happens, basicamente foi a decisão foi. Acontece. Fazer o quê? 3 carros pra tentar fazer uma curva no S apertada de Suzuka. O que você quer que aconteça? Vai dar merda. E deu merda. Ok. Segue o baile. Aninha, eu tô com você totalmente. Eu também tô morrendo de bode do Daniel Ricciardo. Eu amo o álbum também. Na hora eu fiquei, putz, foi cagada dele. Aí depois eu vi de novo e falei, ai, não foi, droga. Não droga, foi. Eu não posso culpar ele. E aí causou essa bandeira vermelha de começo de corrida e a gente esperando, né, uma outra coisa acontecer na segunda largada, mas... Graças a Deus ela foi limpa, viu? Vou te falar que se ela tivesse causado, tivesse tido outra bandeira vermelha, eu tinha ido dormir, gente. A corrida foi muito legal, mas era 3 horas da manhã. Tem sensação pior de que numa corrida no meio da madrugada da bandeira vermelha, você olha e fala, pô, é muito ruim, né? Ficar 3 horas da manhã agora me segurando pra não dormir. Foi tipo assistindo nada, porque não acontece absolutamente nada, é duro. Pior que isso, só se fosse bandeira vermelha de chuva. Aí, vixe, aí ninguém ia assistir. Nossa, aquela do... Foi 2022? Foi 2022, né? Imagina aquela da Bélgica da madrugada, maluco. Que no final não tem corrida. Porra, a de 2022 a gente teve o finalzinho da corrida, né? 2022 a gente teve alguma coisa ali no final. Mas sim, olha, a de 2022 foi difícil também. Corrida na madruga é sempre complexo. Quando tem qualquer coisa, é tipo... E bom, já que falamos de Ricardo, né? Vamos falar do dono da casa? Yuki Tsunoda! Vocês amam o álbum, eu amo o Yuki, cara. Desde que ele entrou, assim, cara, é muito legal. Ele é o piloto mais fofinho que tem na Fórmula 1. Ele é desse tamaninho, parece de brinquedo. E aí ele entra no carro e ele vira um chihuahua com raiva. É muito legal. Ele é um gremlin, né? É verdade. Sabe? É muito legal, cara. Sabe o gremlin? Tipo, não alimente o gremlin. Exato. Depois da... Não põe ele dentro do carro porque ele vira um gremlin. Tipo, não pode, deixa ele fofinho. Deixa ele abrir o restaurante dele, entendeu? Ele é totalmente insano, cara. Ele põe o capacete, ele perde completamente a linha. Apareceu a família dele nessa corrida, assim, eu ficava olhando assim, quem será que é o louco ali? Não, ele perde tanto a linha que a hora que veio o rádio dele elogiando a equipe, eu falei, ele tá sendo irônico? Mas não, ele tá falando sério, gente. Que eu achei muito maneiro, inclusive, mais um exemplo de como esses caras, né, a capacidade de raciocínio deles fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo é legal. Ele falou, enquanto ele tava saindo, ele já olhou e falou assim, ultrapassei toda essa galera. Tipo, obrigado, valeu, porque... Ali ele viu o que aquilo representava para o resto da corrida. E foi na volta 22. Uhum. Eu adoro o Tsunoda. Eu fiquei muito feliz que ele marcou ponto. Ai, gente, ele com o mini Tsunoda. Ele já é mini, né? Aí ele com o mini Tsunoda, gente. Que é uma coisa tão fofa. Eu adoro o Tsunoda. Eu acho ele demais. Na época que ele tava com o Gasly, cara, o pessoal da Toro Rosso inventava umas fotos, AlphaTauri, eu acho, na época. Eles faziam umas fotos muito doidas com os dois, cara. É muito maneiro. Era muito maneiro. Que é o atual mídia social da Ferrari, né? Ah, eu não sabia. Josh Cruz. Por isso que tá tão bom. O Josh Cruz. Caramba. De repente é por isso que o da Ferrari deu uma melhorada. Porque, cara, eu tenho até hoje, assim, umas fotos deles que você olha e fala assim, cara, quem sugeriu? Ele jogando futebol de capacete, de macacão debaixo do touro. Lá da Áustria. Uns negócios assim, tipo, quem teve essa ideia? Muito bom. Mas foi o Josh Cruz, é o nome do social media, não sei se eu falei certo, que ele saiu da AlphaTauri e foi pra Ferrari ano passado, se eu não me engano. E aí as mídias sociais da Ferrari deram um up absurdo, assim, então, melhoraram muito. Eu percebi que tava muito diferente, imaginei que tivesse mudado head, equipe, enfim, não sabia, mas não sabia que era o cara da AlphaTauri, faz muito sentido. Legal. Mas a gente falou do Tsunoda, assim, acho que tem que dar o highlight também do quão difícil é fazer as 2 ultrapassagens que ele fez, com carros que estavam mais ou menos na mesma condição com o dele. Assim, é muito doido você pensar que ele olhou, já tinha um carro da equipe fora e pensou, tá tranquilo, vai dar. Pô, é muito, assim, é um ponto de ultrapassagem
complicado e ele fez não só uma, mas 2 vezes. Sim, foi um corridaço do Tsunoda. E eu acho que ele tava ali com toda a energia dos japoneses com ele, sabe? Eu acho que o TL1 foi super legal com o Yuasa também. Eu achei muito legal da RB ter posto o Yuasa e o Tsunoda pra fazerem o TL1, sabe? Eu gosto muito do Yuasa, era o cara que eu torcia na Fórmula 2, inclusive. Também sempre gostei dele. Eu sempre gostei de um piloto japonês, assim, desde a época do Nakajima Pai, que era completamente insano. Eles são sempre, não tanto quanto o Tsunoda, mas sempre são pilotos combativos, assim. Sim, antes do Leclerc entrar na Fórmula 1 e eu conhecer Charles Leclerc, o meu piloto favorito era Kamui Kobayashi. Kamui Kobayashi, eu era muito fissurada no Kobayashi, eu achava ele muito foda. Que até domingo era o último japonês a marcar ponto no GP do Japão, 2012, com aquele pódio dele. E agora ele manda na WEC. Pois é, agora ele é o patrão. Agora ele é o patrão. E já que falamos de social media da Ferrari e tal, que era da AlphaTauri, enfim, já fizemos esse link. Vamos logo pro Ferrari Cast, né? Vamos lá. Com vocês duas, então eu vou ali fazer um chá, pegar uma água e tal, dar uma volta. Faltou só os outros aqui. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Vamos por partes. Começando com a classificação. Eu acho que é importante a gente falar da classificação. Eu não assisti, gente, tá? Eu fiquei vendo telemetrias depois e analisando as bodegas todas do que aconteceu na classificação. O que eu vi da classificação foi que o Leclerc só teve um jogo de pneus novos pra usar no Q3, porque ele usou 2 novos no Q1, que aí o Fred Vasseur assumiu o erro. Ai, meu Deus, é tão bom. O Leclerc, na classificação, em momento nenhum, ele parecia estar satisfeito com o carro. Tanto que ele teve que usar dois jogos no Q2, assim. Em nenhum momento pareceu que, tipo, não. Porque o Leclerc é bom, né, de classificação e não tava rolando. Sim, pelo que eu vi, tá? As análises posteriores. Tá tendo, e não é de agora, e aí a gente começa a olhar pra trás, pras outras classificações e começa a ver, entender algumas coisas. Ele tá tendo problema com o aquecimento dos pneus. Foi o que eu vi também. Era um carro que, em 2023, aquecia muito os pneus, então, na verdade, eles tinham o problema contrário. O pneu superaquecia, era um problema que o Carlos tinha, mais do que o Leclerc na classificação, porque aquecia demais o pneu. Então, chegava no final da volta dele, setor 2, o Carlos já tava perdendo o carro porque aquecia demais. Agora, o Leclerc tá tendo o problema oposto. Ele não consegue colocar os pneus na temperatura adequada para fazer a volta rápida. Então, a volta de preparação dele não tá sendo suficiente para aquecer aquele pneu. Só que se ele faz, sei lá, 2 voltas, ele perde a potência do pneu novo, né? Então também não dá pra, né? É uma faca de 2 gumes. É um problema bastante complexo esse para a Ferrari, porque não pode fazer 2 voltas para aquecer, mas se você começa sem o pneu estar na janela ideal de temperatura, ainda mais em Suzuka, com o jeito que a volta começa, tem a curva 1 e 2, depois os S, não sei o que, é complexo. Mas, por outro lado, foi mais uma corrida que o desgaste de pneu da Ferrari foi exemplar. Sim, então... sim. Exatamente. Eu cheguei a fazer um tweet hoje, inclusive, falando disso, que o que, para a classificação do Leclerc hoje é um problema, foi a solução para a corrida no Japão. Então, o que ele não consegue, que ele é muito gentil, muito bonzinho com os pneus, faz carinho, né, aquela coisa com os pneus. Para a classificação não funciona, então ele precisa achar um jeito de melhorar isso. Para a corrida, no entanto, fez ele fazer aquele stint absurdo com os pneus médios, principalmente, né? E no final, com os pneus duros, ele tava ainda gerenciando o pneu, mas quando já tava acabando a corrida, ele começou a virar a mesma coisa que o Carlos, né? Porque, na verdade, ele tava gerenciando o pneu o tempo todo. Eu até pensei durante a corrida que eu tinha que comentar com você que voltou a mensagem, que eu imagino que você odeie, que falando pro Leclerc, né, tipo, good job on the tires. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, Eu tenho transtorno pós-traumático. Mas dessa vez estava certo, essa vez valia a pena, essa vez era isso. Talvez, inclusive, eles tenham sido conservadores na meta de volta que ele tinha que fazer. Que eles ficam ali controlando as metas de volta, né? E talvez eles tenham sido, inclusive, conservadores na meta de volta, no pneu duro. Sim, mas pensa o seguinte, o Leclerc deu 26 voltas naquele médio. Não, foram 25, porque ele trocou por um médio novo. Era um médio novo? Bom, era. 25.
25. O próximo que usou mais foi o Magnussen com 21, que terminou lá atrás, obviamente. O pessoal da frente, Verstappen, Sainz, Pérez, foi 15, 14 voltas. O coitado do Norris deu 10. Nossa, cara, McLaren, puta que pariu. E aí o que aconteceu? O Leclerc, então, de duro, deu 27. Sim. 25 com média, 27 de duro. Assim, é um corridaço, cara. Foi um corridaço. E, por outro lado, aí é legal, o legal dessa corrida é que a gente consegue ver as duas estratégias funcionando, né? Porque o Leclerc fez uma parada, saiu de 8º pra 4º, podia ter chegado em 3º, acho que por 2 voltas a mais que o Carlos desse no segundo stint dele, ele não chegava no Leclerc com pneu suficiente pra ultrapassar, mas em compensação a Ferrari fez o trabalho com o Sainz também muito bem. Sim. De 2 paradas. Aproveitaram a posição dele na pista, né? Conseguiram fazer o suficiente pra ele ultrapassar o Norris. Não tinha carro pra chegar no Pérez, estava virando muito bem e tudo mais, fez um stint sensacional com os duros. O último stint do Sainz foi muito bom, foi o melhor stint da corrida, né? Melhor stint, empatado com o Verstappen, mas melhor stint da corrida foi o segundo do Sainz. Fez um stint muito bom, aquela coisa, tinha um pneu com menos voltas, numa temperatura mais baixa. Ele, inclusive, falou, né, que se a temperatura não tivesse caído, o pneu não teria durado o que durou, ele não teria feito o stint que ele fez, de pneus duros, né? E a Ferrari mostrou que dava pra fazer as duas funcionarem, tudo dependia, é claro, do piloto, e 2, da onde esse piloto tava. E a Ferrari também foi muito ajudada pela McLaren, fazendo merda com o Norris. Meu Deus do céu, como foi? Não de acordo com o Stella, né? Ai, gente, de Stella... acordo com o Stella, tudo certo, fizeram melhor estratégia, porque eles já estavam preocupados com a Mercedes atrás do Norris, que faz todo sentido, porque, né, a Mercedes estava, 10 segundos atrás do Norris, faz sentido você se preocupar com ele. É. E foi muito lindo, porque foi muito um trabalho de equipe mesmo, assim, tanto o Leclerc pedindo pra equipe pra fazer essa estratégia e a equipe ouvindo e fazendo, executando do jeito certo. Finalmente, sempre. Quanto o Sainz também, né, ele, antes do terceiro stint dele, da segunda parada, ele fala, gente, eu preciso parar logo, porque senão eu não vou ter tempo suficiente pra ultrapassar todo mundo. E aí eles falam, fica mais uma volta então, e aí já chamam ele pros boxes. E assim, foi perfeito. Enquanto com o Leclerc, eles ficavam, quantas voltas a mais você pode dar? Quantas voltas a mais você pode dar? Quer dizer, é uma equipe que decidiu a estratégia, não estava presa à estratégia, que sempre foi um problema na Ferrari, mas que constantemente avaliando. E assim, deu certo com os dois, cara. Perfeito. 3, 4, então, sei lá quantos pontos na frente, porra. Escutou os dois pilotos, trabalhou as duas estratégias de forma diferente, não prendeu as estratégias um ao outro, porque eu acho que isso era muito um problema que existia da Ferrari estar trabalhando muito as duas estratégias juntas, e muitas vezes não cabe. Uma coisa é você ter um jogo de equipe, uma ordem de equipe, como foi na Austrália, de chegar e falar, não, segura a posição, segura os teus pneus, porque não vai ter luta. Beleza. Porque ali era aquilo. Não valia a pena pra Ferrari ter aquela luta. A gente precisa pensar como uma equipe. A equipe precisava dos pontos. No final das contas, a Ferrari maximizou. Pegou todos os pontos possíveis. Pegou primeiro, segundo e volta rápida. Então, assim, a equipe começou a trabalhar como equipe. Conseguiu trabalhar as estratégias de forma diferente. Maximizando tudo que podia. Então, assim, tô vendo uma evolução na equipe. E vou ver a evolução do Leclerc na classificação também. Porque se tem um cara que vai sentar a bunda no simulador e junto com a equipe entender o que caralho ele precisa fazer na volta de preparação pro pneu dele pegar a temperatura, vai ser ele. É ele, entendeu? Então, assim, zero preocupações em relação a isso. E ganharam o Driver of the Day de novo. 4 corridas que a Ferrari tem o Driver of the Day. Exatamente. Estamos evoluindo, senhor. Estamos evoluindo. Novo campeonato da pré-temporada da Ferrari agora. Ganhar o Driver of the Day. É o que tá dando pra ganhar, né? Exato, até que é isso aí, ué. É o que dá pra fazer. É o que tá dando pra ganhar. Mas a Ferrari tá o quê? 20 pontos atrás só? 21, 20 pontos? Sim. É pouca coisa. Principalmente a distância que eles já abriram pra trás, né? Pra McLaren e Mercedes e Aston Martin e tal. Tipo, esse ano, se não acontecer nenhuma tragédia, parece que eles vão céu de brigadeiro até chegar em segundo. Exato. Porque, né? Fala sério. Segundo, porque o primeiro já tem dono. Infelizmente, é isso. Infelizmente é isso. Mas é bom ver o crescimento. E assim, a gente vê a diferença do crescimento da Ferrari pra McLaren e pra Mercedes. A Ferrari e a McLaren estavam praticamente no mesmo lugar ano passado, assim. Se você pensa em rendimento do carro, as duas equipes estavam próximas, estavam muito próximas. A briga normalmente era entre elas. Aí a Ferrari teve ali aquele update de Suzuka do ano passado, que botou um pouquinho mais à frente ali, né? Botou Las Vegas na conta e tal.
tal, mas era igual, assim, era a McLaren e Ferrari brigando. Só que virou o ano e a McLaren parece que andou pra trás e a Ferrari andou muito pra frente. E a Mercedes não andou pra lugar nenhum. Então, Exato. o que eu ia falar era justamente isso. Eu não acho nem que não é que a McLaren andou, não, porque eles abriram mais distância para a Mercedes. Eu acho que a Ferrari andou muito para frente, principalmente com essa questão do uso de pneus, que eu acho que libera eles para fazer muito mais coisa. Acho que a McLaren evoluiu um pouco mais, com certeza, mas o que é assustador é a Mercedes, o quanto que eles involuíram, porque tá feia a coisa lá. Eles não conseguem entender o carro, né? O Toto falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido nenhuma equipe de Fórmula 1 falar. Ele falou que eles ganharam, sei lá, 70 pontos de downforce nas curvas de alta, que é o ponto mais fraco deles, e não fez nenhuma diferença pro tempo. Eu fiquei, tipo, como que isso é possível? Você tem mais downforce, que é, obviamente, importante para você fazer a curva de alta, e não reflete em ganho de tempo, assim. O carro deles tá complexo. O consumo de pneus deles também tá muito ruim, né? Deles e da McLaren também, não tá um consumo de pneus bom. Eu vejo eles mais ou menos onde a Ferrari estava no passado, né? Eu acho que a melhor ilustração é o comentário que o Hamilton fez durante toda a corrida, falando como que a gente está perdendo tanto tempo. Porque ele vê o carro da frente indo embora, né? Ele tava junto do Russell, 3, 4 voltas depois ele tá 5 segundos do Russell. Eu falei, tipo, o que tá acontecendo? Como que isso acontece? E eles estavam indo, parecia pelo menos, para uma estratégia de uma parada só, né? Os dois. Mas não aguentaram, né? Eles iam tentar. Eu acho que os dois fizeram, né, o primeiro stint mais de 20 voltas no duro, e o segundo stint, basicamente, eles fizeram quase que tamanhos iguais de duro e médio. Tanto que a Ferrari, nesse primeiro stint do Hamilton e do Russell de duro, a Ferrari falou pro Leclerc que o duro não estava funcionando, porque a Mercedes não conseguia usar. E o resto que estava de duro era o Sargent, o Ocon e o Gasly, que basicamente os três não servem de parâmetro pra porra nenhuma, né? Pois é. A Ferrari falou isso pro Leclerc, o Leclerc falou, cara, eu tô virando muito bem aqui, aí eles estavam dando a volta do Piastri, né, que era a luta da Ferrari. Naquele momento era com o Piastri, não era nem com o Norris. Ele, cara, mas eu tô no ritmo bom aqui, não tem por que parar não, vambora, vamos de plano C, vamos de plano C, vamos de plano C. Ele bateu o pé, pediu o plano C e a Ferrari acatou finalmente, graças a Deus. E funcionou, o pneu duro funcionou com a Ferrari. Então, quer dizer, espero que as equipes entendam, principalmente a Ferrari, que não dá pra se basear no como os pneus estão funcionando com a Mercedes pra decidir os pneus delas, porque a Mercedes tá uma completa incógnita. O carro deles tá complicado, da Mercedes, porque eles obviamente não estão conseguindo entender o carro. O Hamilton, principalmente, acho que tá claramente frustrado, porque vai sair e vai passar o ano inteiro com essa bosta de carro, provavelmente perdendo do Russell, que obviamente vai cada vez tendo mais informações que o Hamilton, né? À medida que o Hamilton vai sendo tirado das discussões da equipe, é complicado. A situação não é boa. Essa semana estão saindo mais notícias sobre futuro de Carlos Sainz. Eu botei até aqui na pauta. Quem vai ficar com Carlos Sainz? Igual aquele filme, né? Quem vai ficar com Mary. Porque se fala de negociações com Mercedes, se fala de negociações com Red Bull, com Audi e com Aston Martin. São, acho que, as 4 principais, né? As 4 frentes que o Sainz está correndo atrás para seguir em 2025. Mas não me parece um bolinho aí, não só pra ele decidir, como pras equipes, não. Tá parecendo muito mais um jogo de xadrez. Eu já falei naquela vez que a gente conversou sobre isso, que eu não consigo imaginar um mundo no qual a Red Bull não vai tentar pegar o Sainz, porque é claramente o melhor piloto que vai estar disponível. Como eu falei, gosto muito do Tsunoda, mas entre o Tsunoda e o Carlos Sainz, fala sério, não dá nem pra começar a conversar. Rolou esse final de semana uma notícia, né, que a Audi tá pressionando o mercado de pilotos, porque eles estão querendo fechar alguma coisa logo, mas assim, eu não acho nem que talvez seja a melhor opção para o Carlos Sainz, mas eu não consigo enxergar como que a Red Bull não joga assim um caminhão de dinheiro pro Carlos Sainz e fala assim, ó, melhor carro pelo menos mais um ano, possibilidade de fazer melhor que o Pérez. Para que o Sainz vai sair da Ferrari, demitido obviamente, mas né, não é por opção dele, mas para que ele vai sair, por exemplo, da Ferrari para ir pra Mercedes? Só se não tiver opção mesmo, né? Fim de semana ele chegou no paddock a pé, ele e o empresário dele, o empresário e primo, Caco, junto com Helmut Marko, né? E aí começam as especulações, quer dizer, reforça as especulações, né? E aí, numa entrevista, perguntam pro Pérez se ele tá se sentindo pressionado, justamente por causa do mercado, como tá. E ele fala, olha, eu acho que daqui a algumas semanas, no máximo daqui a um mês, eu vou saber o que vai acontecer com a minha vida, né? Lógico, antes disso ele fala que ele sabe o valor que tem o trabalho que ele fez até aqui. É um discurso, pra mim, já meio de despedida, assim. Aí ele falou, eu fiz 14 anos, tenho 14 anos de carreira, não sei o
o quê, lá, já fiz muita coisa. Eu não sei o que o Pérez vai fazer no ano que vem, mas eu tenho uma certeza, ele não vai ser piloto da Red Bull. Não acho que dá mais, né? Acho que já achei que ficou tempo demais. Não, essa parte tá sossegada. O Helmut Marko falou numa entrevista, né, que a Red Bull está levando tudo muito em banho-maria. Não querem decidir logo, né? Eles não estão se deixando pressionar pela Audi, que a Audi tá pressionando. Foi ele que reclamou da Audi, né? Mas que a Red Bull, assim, tá tranquila, que tem opções e que vai levar tudo com muita calma pra decidir o piloto companheiro de Max Verstappen em 2025. Eles estão certos, eles estão muito confortáveis. Ainda é abril, normalmente você espera um pouco mais, realmente, né? No mínimo, assim, você espera até maio. Não dá pra saber porque é xadrez mesmo, é total xadrez. A silly season normalmente começa ali em julho, né? Esse ano tá começando em abril. Mas a Red Bull tem um trunfo na mão, que é: eu tenho o melhor carro. Exato. E provavelmente, Sim. ano que vem, com a mudança de regulamento para 2026, a maior probabilidade é que o ano que vem não tenha, assim, grandes revoluções. Então, é muito provável que eles continuem tendo o melhor carro. Mas aí você tem o melhor carro, a Red Bull tem o melhor carro, que é a vantagem, mas tem a desvantagem de ser uma equipe com um claríssimo número 1. Sim. Não existe dúvida, e vamos combinar, muito difícil de alguém chegar lá, bater o Verstappen e falar, sou eu. É claro que todos os pilotos acham que podem, tá? Todos eles. Exatamente. Absolutamente todos eles acham que podem. Se eles não achassem, eles não estavam lá. Sim. Era o ponto que eu ia tocar. Que se o piloto tem medo de ir para uma equipe, porque tem um cara lá que talvez seja melhor que ele, a carreira não vai durar. Porque você tem que acreditar que... Tipo, você olha pro Pérez e fala, se fosse eu tava ganhando do Verstappen. Todos eles acreditam. Todos eles. Absolutamente todos eles. Mas também tem uma outra opção, que também tá no xadrez, que é a Aston Martin, que essa semana, né, saiu, junto com essa notícia do Marco falando da Audi, né, que tem uma parte da Aston Martin que tá pressionando pra não renovar com o Alonso e botar o Sainz junto com o Stroll. Eu honestamente, assim, de coração, pensando em tudo que está acontecendo, eu queria era Alonso e Sainz na Aston Martin. Nossa, imagina. Não, eu queria já há alguns anos que o Alonso se aposentasse. Mas o Alonso tá tão melhor do que, sei lá, 500 rookies que entram aí. Chega. Enquanto ele estiver produzindo, eu falo que ele pode ficar. Também acho, Aninha. Não, ano que vem faz 20 anos que o Alonso ganhou um campeonato de Fórmula 1, cara. Chega. Melhor Alonso do que Stroll, Piloto novo. Melhor Alonso do que Stroll e Sargent. Mas olha só, o Stroll é filho do dono, então beleza. É isso aí. Isso, cara. Mas assim, pilotos novos. Quero pilotos novos. Eu tenho duas coisas, assim, eu acho que o Alonso tá na raiz da diversão, tá? Eu queria ou o Alonso na Red Bull com o Verstappen, o que seria ótimo pra Red Bull, pensando que ela daria tempo pra ver a quanto andas o Liam Lawson, pra não botar o Liam Lawson de cara na equipe. Ou o Alonso com o Sainz na Aston Martin. São as minhas duas opções de diversão. De pura diversão. Sobre o Lawson, eu acho o seguinte: botaram ele na DTM, ele quase foi campeão. Então foi campeão porque bateram nele na última corrida. Jogaram ele pra Super Fórmula, ele tá indo bem. Botaram ele pra correr de patinete. Tipo, o que mais você quer que o maluco faça? Tipo, agora a única coisa que dá pra fazer com o Lawson é meter ele no carro e botar pra correr, cara. Tira o Ricardo, que não tá indo a lugar nenhum e provavelmente não vai a lugar nenhum. Mete o moleque lá logo e chega, bicho. Vê o que acontece. Que é o que a Mercedes, por exemplo, tá pensando em fazer com o Kimi. Com o Antonelli. Jr. Porque assim, chega uma hora, como fizeram com o Verstappen, né? Chega uma hora que fala assim, tem que botar no carro e ver o que acontece, cara. Senão você fica lá, ele guardado, como é o Jack Durham na Alpine, como foi o Piastri na época que ele tava na Alpine. Tipo, põe o maluco no carro e vê o que ele consegue, cara. Não adianta ficar guardando o piloto igual o brinquedo que você não tira da caixa, entendeu? Tira da caixa e vê o que acontece. Só a gente vê o Berman esse ano, né? Sim. Com certeza. Eu acho que o Tsunoda seria uma boa opção pra Red Bull. O Alonso seria uma boa opção pra Red Bull. Por que eu não digo Sainz? Não em relação a talento. Não digo isso. Eu digo uma escolha de negócios, vamos dizer assim. Porque a Red Bull tem os pilotos de academia. O Sainz é um cara que, corretamente, tá procurando um contrato de longo prazo. Ele não quer ficar um ano e ficar pulando de equipe. Claro. Né? E ele é bom o suficiente pra querer isso. Ele não tá errado. Né? Ele quer uma equipe que vá apoiá-lo e ajudar ele num projeto. Por isso que eu acho que a Sauber Audi é uma boa opção pra ele. Por mais que seja um longo prazo. É um longo prazo. Ele tem que ter isso na cabeça dele. Que é o que eu falei sobre a questão da Red Bull. O Sainz é a melhor opção pra Red Bull,
com certeza. A Red Bull é a melhor opção pro Sainz? Acho que é mais para duvidosa essa, assim, tem outros argumentos aí. Eu não acho que o Sainz seja a melhor opção para a Red Bull, exatamente porque não é um contrato simples de você fazer. Porque o Sainz quer mais do que a Red Bull tá querendo dar. Ah, não, sim. Eu me surpreenderia se o Sainz aceitasse o que provavelmente deve ser um contrato de 1+1, como é o da Mercedes. Exato. Você, para ir para Mercedes, você tem que saber como foi com o Bottas, por exemplo. O que aconteceu com o Bottas? Ele chegou lá, meio de sopetão, por causa do negócio todo do Rosberg e tal, ok. Mas assim, a partir do momento que o Russell apareceu e começou a fazer milagre na Williams, o Bottas sabia que o futuro até que durou muito, porque eles demoraram para subir o Russell. Mas assim, a Mercedes e a Red Bull, cara, a Red Bull tem, sei lá, 50 pilotos na Fórmula 2. Tem 4, 5 carros pintados de Red Bull na Fórmula 2. Um desses, eventualmente, vai chegar na Toro Rosso e talvez suba. Tem o Tsunoda, que já está aí, terceiro ano dele. Você tem que saber que o seu futuro é duvidoso. E aí eu acho que faz mais sentido o que você falou. O Sainz pega, vai para Aston Martin se oferecerem para ele, porque é uma equipe que ele pode olhar e falar assim, pô, dá para ficar aqui 2, 3 anos. Uhum. Eu acho que a Aston Martin ou a Audi, para ele poder ter esse apoio, ter essa equipe que vai dar para ele mais tempo, segurança, e na qual ele vai conseguir crescer junto com a equipe. Na McLaren, tudo bem que foi ele que escolheu sair, mas na McLaren, se ele continuasse, ele ia perder preferência pro Norris, porque o Norris é o garoto de ouro da McLaren. Na Ferrari, ele foi pra uma Ferrari que tem o Leclerc, que é o garoto de ouro da Ferrari. Aí ele vai sair da Ferrari e vai pra Red Bull, que tem o Max, que é o garoto de ouro da Red Bull, que tem 4 títulos. Exato. Eu não sei. O problema da Aston Martin é que eu acho que vai demorar pra eles decidirem lá o que vai acontecer lá dentro. Não sei, eu imagino que vai demorar, porque eu acho que eles não vão mandar o Alonso embora. Eu acho que é o Alonso que vai querer decidir sair. Então, por isso que eu acho que é mais difícil ele ir pra lá. Exato. E o Alonso, a gente sabe como ele decide, né? Exato. Ele decide na última hora. Na miúda. Ele não avisa ninguém, deixa a vagabundo Desliga na o mão. celular. O Alonso, né, a mudança dele para a Aston Martin foi tipo, então tá, hein? Tchau, se vira. Mas eu fiquei surpresa foi com essa situação, né, de que saiu hoje, que tem uma parte da Aston Martin que tá realmente considerando eles não renovarem com o Alonso. Porque eles têm esse sentimento bonito na cabeça de que a gente precisa de piloto novo. Chega do maluco que tá 300. Tá bom, já bateu todos os recordes do Raikkonen. Agora, tchau, filho. Vai correr de outra coisa. Vai, sei lá, vai gerenciar o Drogovic. Vai. Eu acho só que eles estão achando que o Alonso tá batendo demais no Stroll. Mas qual era a opção? Porque, cara, assim, não faz o menor sentido você tirar entre o Alonso e o Stroll, você tirar o Alonso e não tirar o Stroll. Não faz. Só se eles estiverem querendo economizar dinheiro. Porque o Alonso tá indo muito bem. Mas o Stroll é filho do cara que... Sim, é claro, mas, assim, você entende que eles tirarem o Alonso não faz muito sentido? Porque o Alonso tá desenvolvendo bem a equipe, ele tá tendo bons resultados, por mais que o Stroll seja o filho do dono, né? Então, se eles não querem tirar o Stroll, por que eles vão tirar o Alonso? A não ser que o Alonso esteja, de fato, conversando com a Red Bull ou, de fato, pensando em se aposentar. Que ele já mandou uns papinhos desse também. Aí, de fato, eles têm que ter ali alguém na espreita esperando. Mas eu fiquei muito surpresa com a parte deles ativamente querendo tirar o Sainz, entendeu? O Alonso, desculpa. Tem a terceira opção, que é que você não dá pra confiar que o Alonso vai fazer exatamente o que ele tá falando, porque ele sabe como funciona a Fórmula 1 e ele sabe que pra equipe também não fazer o que combinou com ele não custa nada. Então, aí não é crítica nenhuma ao Alonso. E agora é a hora que os pilotos mais bem cotados vão estar disponíveis. Então, se, por exemplo, o Alonso, vamos supor que o Alonso renova com eles mais 2 anos, e no final do ano que vem pensa, porra, chega, tá bom pra mim. Aí eles vão ter que roubar alguém de outra, entendeu? Complica a situação deles. Agora é a hora de... O Sainz, por exemplo, tá disponível. Ano que vem o Sainz vai estar disponível? Talvez não. Uhum. Quem vai estar disponível no ano que vem? O Russell, eu acho que talvez, mas para que ele ia sair da Mercedes também, entendeu? Então aí você começa a complicar um pouco. Agora eles têm mais opções. Mas eles também têm opções de rookies. Eu não vejo na Aston essa vontade de catar um cara com Tá zero. difícil de achar a equipe que quer rookie, ponto, né? Exato. Que, de novo, me irrita profundamente. 10 anos, 10 anos de carreira. Depois de 10 anos, você ganha um relógio, ganha um capacete dourado e tchau, vai fazer outra coisa, vai correr de outra coisa. O principal, pra mim, é o seguinte: você tem piloto,
tomando volta do cara que tem 30 anos de carreira. 30 não, vai, tô exagerando. Tem 20 anos de carreira, que é o Alonso. O Stroll tá tomando volta, não do Alonso, mas o Stroll tá tomando volta na corrida enquanto o Alonso faz o P6. E aí você quer me dizer que o Rookie não faria um trabalho melhor que o Stroll? Desculpa. Eu sempre tiro uma fotinho no final da corrida de como tava, e é feio. Nessa corrida, na hora que o Verstappen tá ganhando, o Alonso tá na curva 11, né, no hairpin, e o Stroll tá chegando na chicane. Tipo, é feio. Quase tomou volta do companheiro de equipe. É feio. Assim, ele só tomou volta do Verstappen, nem tomou volta do Pérez, ok, mas, tipo, tomou volta com um carro que tava brigando lá na frente, entendeu? Tipo, e saiu de 17 que ele se classificou, tipo... Pois é, foi uma classificação horrorosa. Horrorosa. E simplesmente não deu. Não é assim, tipo, me atrapalharam na última volta, meu pneu explodiu. Simplesmente não rolou. O Stroll, historicamente, em Suzuka, é péssimo, né? Tem isso também. Não fortalece o caso dele, porque Suzuka é aquela coisa, é uma pista super técnica, não sei o que. Se você vai mal nesse tipo de pista, tipo... Mas, vamos nós. Então tá bom. Acho que falamos bastante. Vamos pro nosso melhor, pior decepção, então. Ju, seu melhor. Bom, a gente teve muitas boas performances, né? Eu tava até tendo dificuldade de entender quem que teria sido pior, quem que teria sido decepção, porque teve muito brilho, assim. A corrida do Leclerc foi excepcional, a corrida do Alonso foi excepcional, mas eu escolhi o Tsunoda porque ele tem mostrado quem ele é como piloto. Eu acho que agora tem gente que precisa de um tempo, né, de maturação, e o Tsunoda é uma dessas pessoas, assim. Ele chegou muito novo, muito peixe fora d'água na Fórmula 1 e ninguém entendia muito bem quem ele era, o que ele estava fazendo ali, e agora a gente consegue entender, assim. Até falei mais cedo, né, de ele elogiar a equipe no rádio, que é exatamente o oposto do que a gente imagina que ele vai fazer. E aí ele tá dando um banho no Ricardo, não que nessa altura da carreira dele seja muito difícil, mas assim, acho que isso tem que ser dito. E em casa, né, então é sempre mais bonito. Tsunoda, melhor. Pior é a Alpine, nem tenho o que dizer. Trator. É triste ver como uma equipe pode cair tanto e tão rápido assim. Eu espero, sinceramente, que eles melhorem até o final do ano, porque é triste, assim. Tá muito feio. E decepção é a Mercedes, porque acho que a gente já esperou tempo demais para eles melhorarem e esse carro mal nascido não foi a lugar nenhum, assim, nesses 3 anos. E aí você vê um Hamilton desmotivado. Tudo bem, ele vai sair no ano que vem, ele não tem por que ficar lutando, principalmente considerando que ele falou tudo que ele tinha para falar de feedback de carro e aparentemente não ouviram ele, né? Então, mas essa atitude dele me incomoda também, assim, sabe? Eu não gosto de ver isso, assim. Ele perguntando se é pra deixar o companheiro de equipe dele passar. Não é sobre isso, Fórmula 1, sabe? E aí, como um todo, assim, né? Tentam uma estratégia, não dá certo, aí tem que mudar. Por um momento lá, eu falei, acho que quem fez a estratégia de uma parada vai sair melhor. E aí, você começa a ver tudo degringolando, menos Charles Leclerc, que foi o único que fez funcionar lá na frente. Então é isso, decepção Mercedes. Melhorem também. Felipe. Eu vou fazer uma ordem diferente. Eu acho que, assim, pior pra mim ficou o Ricardo, porque todo final de semana fala, esse final de semana foi ruim, mas no final de semana que vem a gente vai melhorar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. No final da classificação, o engenheiro dele falou, foi bom e tal, a gente perdeu pro Tsunoda, mas tipo, foi melhor. Ele falou, não vou ficar feliz, mas tá melhorando e tal. E pra alguém que supostamente voltou pra Toro Rosso pra ser o companheiro do Verstappen, eu diria que esse plano já afundou mais fundo que o Titanic, entendeu? Porque ele claramente não tá rolando. Falou que esse final de semana então ia se recuperar, ia fazer e não fez. Tá feia coisa. A minha decepção foi o Piastri um pouco, porque ele ficou muito longe do Norris esse final de semana. E a Mercedes também, porque eles claramente, como a Ju falou, assim, pau que nasce torto não endireita, entendeu? O carro deles realmente não vai rolar, e como ano que vem é o último ano, eu acho que é isso aí, tipo, essa era primeira do efeito solo, eles basicamente vão jogar fora. E o melhor, eu ia votar no Tsunoda, mas como a Ju já votou no Tsunoda, eu vou falar que o que mais me deixou feliz foi a mudança da data do Grande Prêmio do Japão para eles chegarem lá na época do pico das cerejeiras,
porque assim, Suzuka é uma pista que eu gosto, sempre gostei. Tão lindas as fotos. Muito lindo, muito. Assim, eu morei numa cidade que tinha cerejeira japonesa e é a coisa mais linda que você pode imaginar quando aquilo tudo tá florescendo, assim, é mágico. E ver Suzuka desse jeito, eu gostei muito, assim, foi muito bacana. Verdade. Sou louca pra ir pro Japão e eu sou louca pra ir na época das cerejeiras, porque realmente é uma coisa absurda. Bom, meu pior decepção. Melhor, eu tava bem na dúvida entre Tsunoda e Leclerc. A Ju botou o Tsunoda, eu botei o Leclerc. Pronto, resolvemos essa questão. Eu acho que a corrida do Leclerc foi realmente impressionante. Ele foi muito criticado. Ele vem sendo muito criticado. E aí aqui eu vou fazer mais um pouquinho de clubismo aqui. Mas nem tanto clubismo não é... Eu acho que vale a análise porque tá rolando muito essa visão... Acho que é normal, né? Não é incomum, não. Mas com ele, assim, tá uma coisa assim... Eu acho que eu nunca vi esse recency bias que eles falam em inglês, né? Que é tipo, olhar... Você é tão bom quanto a sua última corrida. E aí o cara que sei lá, era considerado um dos melhores classificadores do grid, N mil poles aí nesses 5, 6 anos de carreira, todo mundo sempre falando como ele é bom, como ele é maravilhoso, fazendo comparações do tipo, porque ele faz a pole e não ganha, e chama de quali merchan, não sei o que, lá, né? Esse cara saiu de quali merchan pro cara que só é bom na classificação, pra ser uma bosta completa, e a galera desceu o pau nele, porque ele teve 2 classificações ruins. Teve 2 classificações ruins mesmo, assim, a primeira classificação do ano não foi ruim. No Bahrein, ele não terminou no pódio porque ele teve um problema de freios, ponto, sabe? Em Jeddah, ele foi pódio, né? Na Austrália, foi pro pódio. E nessa corrida, ele classificou muito mal. Realmente, ele classificou muito mal porque ele pode classificar. Eles encontraram um problema, eles sabem qual é o problema e eles vão trabalhar pra resolver o problema. Não é nada absurdo. E a galera pega e faz uma coisa e descem o pau mesmo de uma forma que eu acho extremamente desnecessária, sabe? Então, ele ter feito a corrida que ele fez, ele ter arriscado uma parada, ter, né, forçado a barra ali com a Ferrari pra fazer uma parada, fez o negócio funcionar, quase chegou no pódio, assim, foi por muito pouco que ele não chegou no pódio. A Ferrari fez certíssimo, tanto na Austrália quanto nessa, de dizer, cara, não tem luta, não tem briga, é estratégia diferente, sabe? O trabalho da Ferrari de equipe tá certíssimo, mas foi muito bom ver esse momento em que ele mostra o quão ele é bom na corrida também. Porque porque ele só é bom na classificação. Na corrida ele não é tão bom. Não, ele é muito bom na corrida. Só que como ele classificou o ano passado tudo, né? Muito bem. Principalmente no segundo semestre. Aí ele fez pole, classificava sempre ali entre os primeiros e tal. Quando chegava na corrida o carro não tinha rendimento, obviamente que ele caía de posição. E aí esse ano ele tá fazendo o contrário. Ele tá meio que fazendo um Pérez da vida, que classifica muito mal e vem escalando, né? Só que ele fez funcionar dessa forma, essa corrida, né? Que eu acho que mostrou um pouquinho, cara, ele é bom. Não tem por que vocês estarem com esse desespero todo e descendo o pau nele de bobeira. Meu pior aqui, eu vou concordar com a Ju. Eu tentei pensar e tal, o Felipe colocou o Ricardo, mas assim, não foi culpa dele, né, foi ali incidente de corrida, ele nem correu. Eu acho que falar que o Ricardo tá mal esse ano, ok, concordo, mas pra essa corrida eu não consigo colocar ele nessa... Nem analisar o que ele fez, porque ele classificou logo atrás do companheiro de equipe por muito pouco, a diferença foi bem pequena, né, então não consigo colocar ele nessa, então eu concordo com a Ju, com a Alpine, porque, nossa senhora, a gente sabia que a gente ia ter brigas, né, dentro da Alpine, mas os dois se batendo de novo, como foi nessa corrida, porra, tá de sacanagem, né, o carro já é uma bosta, e vocês ainda vão ficar se batendo na corrida, pelo amor de Deus. E eles se bateram, danificaram os 2 carros. Uhum. É tipo, espetáculo, hein? É bizarro, cara, é bizarro, assim, pelo amor de Deus, gente. Tá difícil, já tá difícil. Tentem não se bater. Vocês sabem que vocês não se gostam, mas tentem não se bater, pelo amor de Deus. E minha decepção foi a McLaren. Nossa senhora, porque a McLaren tá tendo uma gestão de pneus ruim, o carro, né? Não os pilotos necessariamente, mas o carro. A estratégia foi péssima. Eles estavam se defendendo de um ataque que não existia, porque a Mercedes, como a Ju apontou, foi muito mal. Tava muito mal. O Hamilton tava tendo problema pra virar o carro, por isso que ele falou, cara, deixa o Russell passar. E aí a McLaren pega e fica focando na galera de trás, em vez de forçar a barra pra chegar no pódio, que assim, o Norris largou de terceiro, gente. O Norris largou de terceiro, terminou em quinto, ele perdeu 2 posições. E ele perdeu 2 posições em erro da McLaren
de estratégia. E aí me vem o André Stella e fala que não, que a estratégia não foi problema, que no máximo ele chegava na frente do Leclerc. Cara, se ele para mais tarde, se ele para ali próximo da hora que o Carlos parou, ele tinha uma briga com o Carlos. Pode ser que ele chegasse, sim, em P4 e não em P3, mas assim, ele estaria brigando ali com o Carlos. Porque eles não teria a diferença de motor que teve dessa vez. Sim, mas... Que teve com ele parando junto com o Leclerc. Pô, você quer me dizer que não é problema de estratégia, meu filho? Pelo amor de Deus. O stint final do Norris foi de 27 voltas. O do Pérez foi 20, o do Verstappen 19 e o do Sainz 17. Pois é. Você acha que a estratégia... E o stint do meio do Norris foi 15. Foi curtíssimo. Então, pois 15 voltas de duro, aí depois 27 voltas. Pô, não dava pra andar 4, 5 voltas pra frente? Pois é, dava pra ter parado com 20 voltas do duro, sabe? Ou... quem sabe, não dá só 10 de médio para começar a corrida, também funciona. Sim, também parou super cedo de médio. Eles pararam muito cedo, cedo. Mas aí entra talvez uma tudo. questão. Será que a McLaren, então, tá tendo o problema que a Ferrari teve no passado e tá comendo os pneus? Porque não faz nada disso Eu faz acho sentido. que a McLaren e a Mercedes estão tendo isso. Eu acho. Tanto a McLaren quanto a Mercedes estão no lugar que a Ferrari estava no passado. Então, assim, minha decepção foi completamente a McLaren, como tem sido este ano, tá? Inclusive, porque eu esperava mais deles. Eu esperava eles ou lutando pela segunda força ou ali terceira força. Eu nunca acreditei de fato na Mercedes, na evolução da Mercedes, porque eu acho que tá rolando uma briga de ego lá dentro muito grande. Eles não tão sabendo gerenciar os problemas que eles têm. Então, mas a McLaren eu acreditei. Acreditei que podia ser McLaren e Ferrari, podíamos ignorar a Red Bull lá na frente e termos uma briga anos 2000 de novo, mas não rolou. A McLaren vai ser a terceira força, como a gente falou, porque a Mercedes ficou para trás, não porque a McLaren andou para frente, entendeu? Eles andaram um pouquinho para frente, descolaram da Mercedes, só que eles não... Esse final de semana, eles podiam ter apertado a Ferrari, com certeza, eles podem falar o que quiser, mas assim, em nenhum momento eu assisti a corrida com um dos meus onboards, era o Leclerc. Em nenhum momento você sentia que ninguém estava com medo do Norris. A gente tá brigando com o Norris, mas tipo, tá tranquilo, segue aí gerenciando o teu pneu que de lá não vem nada. E era engraçado que eu olhava as voltas, né? Aí eu tava olhando as voltas principalmente do Leclerc e do Norris, que eu acho que era uma das brigas mais interessantes mesmo. E assim, quando o Norris apertava um pouquinho, o Leclerc ia lá, metia um voltão. Aí o Norris parecia que tava fazendo uma volta rápida e uma volta de cooldown, né? Uma volta rápida e uma volta de esfriar pneu. E aí, quando ele dava uma apertadinha, o Leclerc ia lá, aí baixava, sei lá, de 2 pra 1,7. Aí depois subia pra 2, 2,1, 2,2. E ficava ali. O Norris apertava um pouco, o Leclerc ia lá, fazia um voltão e pronto, voltava pro parâmetro. Então, de fato, eles não fizeram nada e não fizeram porque eles erraram a estratégia. So, box. É isso, fechamos? Acho que é isso. Agora falamos bastante. Voltamos para a China na próxima corrida. Péssimos horários. Meteram uma sprint numa corrida que a gente não tem desde 2019. E que asfaltaram a pista. Vai ser maravilhoso, né? Vai ser incrível. Aí a Ferrari, o Fred vai ser... Não, porque a gente vai ter agora 2 classificações pra trabalhar nesse problema da classificação, né? Só que numa pista que ninguém mais conhece, a gente vai ter um treino livre pra coletar dado, mais a sprint, né, pra coletar dado também. Nossa, cara, de quem foi a ideia de jirico de colocar a China com sprint esse ano? Meu Deus do céu. Não sei o que o resto das pessoas acha, mas assim, eu sempre detestei a pista da China. Eu não curto também. Estou super animado. Eu nem lembro, então eu quero ver porque eu não lembro, mas nossa senhora, esse horário, meu Deus do céu. Nunca curti, mas é isso aí. É isso aí, então tá na hora da gente agradecer, porque sem os nossos queridíssimos apoiadores a gente não estaria aqui, né? Se você quiser apoiar, estamos no Apoia-se e temos 4 planos que vão de 5 a 50 reais, a partir do plano de 10 reais, que é o plano Silverstone. Vocês têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que é maravilhoso, tem muitas discussões, muitas informações, vários gráficos que o Felipe faz também, então vale muito a pena. Aos apoiadores Monza, um agradecimento de coração e muito obrigada também Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva, Bruno Lopes e Jéssica de Araújo.
Muito obrigada, gente. Isso aí. Galera, sem vocês não estaríamos aqui. Nosso editor estaria mais pobre, não estaria trabalhando com a gente, entendeu? Então continuem apoiando, e quem puder apoiar, vai lá no Apoia-se e ajuda a gente. Se não puder apoiar, né, com frequência, nosso e-mail é a nossa chave do Pix, podcastboxboxbox@gmail.com. Vocês também podem mandar e-mails lá, sabe? Assim, é um e-mail, vocês podem mandar mensagem lá. Pra quem quiser falar com a gente diretamente pelas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, @castboxboxbox. E no YouTube, nossos episódios sobem no @boxboxboxpodcast. Pra quem for nos ouvir em qualquer uma das plataformas, estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc., além do YouTube. Não se esqueçam de avaliar a gente com 5 estrelas, thumbs up, 100 pontos, o que o agregador te permitir. Avaliem a gente sempre com o máximo possível para melhorar o nosso engajamento nas plataformas, tá bom? É isso. Nos vemos na semana que vem com um episódio que a gente não sabe qual vai ser. E depois temos China e depois um episódio super especial que aí a gente tá trabalhando pra vocês, tá bom? Então é isso, galera. Beijos. Box, box, box. Box, box, box. Valeu.